Pessoal, hoje é dia de falar mais sobre Batman Brave and the Bold, porque a discussão do momento agora, por conta das frases do James Gunn, é qual que deve ser a idade do Batman. Tem que ser um Batman mais jovem, um Batman mais perto ali da idade do David Corenswet, um Batman mais velho, um Batman mais Cavaleiro das Trevas, e tudo isso começou a partir da discussão de que talvez o Robin Damian Wayne não seja o Robin do Batman Brave and the Bold. Então, temos muito o que conversar sobre isso, mas também tem um outro assunto envolvendo Marvel, porque a Marvel tinha reservado uma data de lançamento para 2027, e essa data foi preenchida pelo filme dos Simpsons 2. Pois é, 20 anos depois vai ter um outro filme dos Simpsons. Mas o importante não é isso. É que agora, o mês de julho, não tem um outro filme de super-herói para concorrer com o Homem do Amanhã. Vamos conversar bastante sobre tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, bora dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Hoje só tem 2, mas isso não quer dizer que eles sejam menos importantes. Um grande salve aqui para o Nathan Falcão e para o Jonathan Souza. Valeu, gente, tamo junto. Aqui está a lista completa da Batfamília. É esse apoio que possibilita a gente ter uns vídeos especiais de HQs, de auge e queda, e outros assuntos relacionados a DC. Beleza, vamos começar falando sobre esse assunto envolvendo a idade do Batman. Toda essa discussão começou por conta das frases do James Gunn envolvendo o Batman Brave and the Bold. Começou com a questão do Robin, que ele deu uma resposta genérica, dizendo que as pessoas têm que esperar para ver como é que vai ser. Só que como ele já tinha confirmado o Damian antes, essa resposta ficou parecendo que ele estava desconfirmando o Damian. Porque se ele confirmou o Damian lá atrás, por que ele não iria confirmar agora? Por que ele estaria dizendo, espere para ver? A resposta, poderia indicar essa mudança no roteiro. E por isso que a gente especulou sobre ter outros Robins no lugar do Damian no Brave and the Bold. Só que a grande diferença agora é que no passado, o James Gunn nunca tinha confirmado a idade do Batman. Eram os fãs que especulavam que o Batman seria um pouco mais velho por conta dele ter o Damian Wayne. Porque se você colocar na ponta do lápis todos os Robins que o Batman teve, e de fato o Damian for o quarto ou quinto Robin dentro da linha cronológica do DCU, isso implicaria dizer que o Batman teria uma idade mais avançada. No mínimo 35 anos, como no vídeo que a gente fez do planejamento do DCU, que a gente fez uma linha do tempo ano por ano, de um jeito mais possível, de qual seria a idade do Batman chegando o Damian e com o Batman tendo outros Robins. A gente chegou nessa conclusão que com menos de 34 seria impossível. É exatamente que, desde quando o Batman Brave and the Bold foi anunciado, que se pensa que o Batman realmente vai ter entre 35 e 40 anos. Mas como o James Gunn deu a entender que pode ser um outro Robin, isso abriu uma margem que talvez o Batman seja mais novo. E é isso que eu queria debater aqui com vocês. Qual a margem de idade que vocês gostariam de ver o Batman no DCU? E assim, o Batman, se a gente considerar que o Bruce perdeu seus pais com 8 anos ou 10 anos, ele pode ter treinado por 15 anos e ter virado Batman com 25. 25 geralmente é uma margem boa aí pro Bruce virar Batman. É impossível ele ter 25 anos no DCU, porque é um Batman que já está em ativa. Pô, a gente viu ali no flashback do Creature Commandos, o Batman estava ativo, capturou ali o Dr. Fósforos. É simplesmente impossível a gente ver um Batman no ano 1 ou no ano 2. É um Batman que, vai ter no mínimo 30 anos. O que eu vejo nas redes sociais é que as pessoas querem um Batman, um ator que tenha mais ou menos a idade equiparada com David Corenswet. O David Corenswet nasceu em 93, ele tem 32 anos. Até o filme do Homem do Amanhã, ele vai ter 34 anos. Se o filme do Batman Brave and the Bold sair em 2028, isso é, um ano depois do Homem do Amanhã, a gente está falando de um ator que deve parear com a idade do David Corenswet, que vai ser de 35 anos. Então, eu acho que essa margem aí, 35, 30, 40,
é uma margem boa para trabalhar. É só que a gente também não pode ignorar a questão da aparência do ator. Tem gente que tem 40 anos e aparenta ter 30. Tem gente que tem 40 anos e aparenta ter 50. A idade é realmente apenas um número. A idade não entra em tela, sabe? A aparência do ator que vai entrar em tela, o nível da atuação dele vai entrar em tela. E esses são os pontos mais importantes. A verdade é que eu acho que essa frase do James Gunn não muda muito o que a gente já vinha especulando aqui. Um ator entre 30 e 40 anos que consiga equiparar com David Corenswet. A gente sempre pediu um ator mais ou menos nessa faixa de idade, ou pelo menos na questão da aparência. Entre os fancastings favoritos, o Brandon Slagner, o Nateman, até o Ethan Peck e muitos outros atores que o pessoal tá usando de fancasting, porque, cara, tem uns 30 nomes, é impossível de lembrar todos, mas todos eles estão mais ou menos nessa faixa de idade. O Ethan Peck tem 39, tem quase 40, mas, cara, você olha pra ele, ele parece muito mais jovem. É isso que eu quero dizer, não dá pra levar só em consideração a idade. O Nateman, que hoje é o meu fancasting favorito, porque toda semana eu tô mudando aí, porque surgem novos nomes e cada um é mais legal, mas o Nateman é o mais novo entre os cotados. No Google, quando você joga o nome dele, aparece que ele tem 28 anos. Só que pelo que eu conferi, ele é um pouco mais velho do que isso. Pois é, pelo jeito ele é gato de Hollywood. Não é a idade real dele, é mentira, é fake news que ele tem 28 anos. Enfim, mesmo que ele tivesse 38 ou 28, acho que não faz muita diferença, porque o mais importante é que, cara, ele tem uma aparência de Bruce Wayne que eu acho que fica mais ou menos equiparado com David Corenswet, se você colocar um do lado do outro. Agora, se o James Gunn realmente vai escalar um Batman, pensando em como que esse Batman vai ficar ao lado do Superman, não tem como não querer falar da altura, porque o David Corenswet, ele é muito alto. Ele tem 1,93 m. Talvez, né, o James Gunn tente encontrar alguém perto, né, da altura dele. Não tô dizendo que a altura é o fator determinante, até porque não pode ser, né? Não dá pra escolher um ator por causa da altura dele. Eu tô tentando entender aqui com o que eu acho que eles iriam fazer. Mas ainda assim, eu diria que é importante, né, quando você pensa numa Liga da Justiça, você já tá fazendo esse universo pensando em Liga da Justiça. Você pensar que, ok, esse ator, eu acho que ele vai se encaixar muito bem com David Corenswet. Eu acho que eles vão ter química. Sem sombra de dúvidas, isso é importante e eu acho que eles vão levar isso em consideração. Tendo essa química aí com o David Corenswet, o cara sendo um bom ator, o cara sendo bonito, né? O Bruce Wayne tem que ser bonito. Eu acho que já é uns 50% aí pro James Gunn decidir. Porque tem muita coisa do feeling na hora, né? O cara lendo ali, a voz. Voz é uma parada muito importante. É por isso que esse nome aí do Nateman acabou viralizando mais, porque ele tem uma voz grossa, que fala com calma, é uma voz trevosa, e ele fala com uma calma, dizendo o que o Robin tem que fazer. Ok, eu não consigo imitar. Mask, but it doesn't get much public use. Mas, cara, pela voz, eu acho que ele poderia ser Batman, assim. Mas eu nunca vi um filme dele, então eu não posso dizer se ele é um bom ator. Mas pra mim, realmente não tem erro, assim, ó, encontrar alguém mais ou menos na faixa de idade do David Corenswet. Se realmente eles trocaram o Robin e for o Dick Grayson, o Jason Todd, o Tim Drake, isso com certeza dá mais maleabilidade para você ter um Batman um pouco mais jovem. Mas, de novo, a idade não é o mais importante. Mas eu quero saber o que vocês fariam. Qual idade desses fancastings que eu falei, quem que você escolheria para ser o Batman? Beleza, vamos para o outro assunto aqui que envolve a Marvel, porque hoje foi confirmado um novo filme dos Simpsons que vai sair no dia 23 de julho de 2027. Isso é 14 dias depois da estreia do Homem do Amanhã. E por que essa data do dia 23 de julho era importante? Ela estava reservada para um filme da Marvel. A Marvel nunca chegou a anunciar qual seria o filme, mas era uma data da Marvel. Agora mudou para esse outro filme da Disney. Se especulava que poderia ser o filme do Doutor Estranho 3, filme do Shang-Chi 2... Enfim, tinha um monte de especulação, mas nunca realmente foi confirmado. Tá liberado aí um caminho um pouco mais facilitado pro Superman. Agora, curioso isso de não ser um filme da Marvel aqui, logo depois desse ano, da Marvel querer bater de frente com o Superman e acabar levando a pior. O Quarteto Fantástico fez aí 500 milhões de bilheteria, e eu tenho certeza absoluta que ele foi prejudicado por estar junto com o filme do Superman. A Marvel pagou pra ver, queria muito sabotar o lançamento do Superman. Cara, eu acho que era uma questão de honra do Kevin Feige conseguir fazer mais de bilheteria que o filme do Superman. E eles não conseguiram. Mas pode apostar que esse filme do Quarteto, se tivesse sido lançado em outubro, novembro, como todo mundo estava dizendo que tinha que ser lançado, ele iria fazer o que o filme do Superman fez. Mas o Kevin Feige pagou pra ver
se deu mal. E olhem só, agora não vai mais pagar para ver. Eu acho que depois desse confronto que a gente teve aqui, é capaz de ficar bem mais raro esses embates de bilheteria de filmes de super-herói. É claro que a gente tem muitos lançamentos por ano, às vezes é inevitável ter um confronto. Sempre vai ter 2 ou 3 filmes grandes sendo lançados em junho e julho, porque é o mês das férias americanas, né? Todo mundo quer lançar filme nessa época. Mas eu acho que no que tange super-heróis, tanto DC quanto Marvel vão querer evitar essas datas. Pô, até por isso é importante o James Gunn já anunciar o Homem do Amanhã para essa data. E como é o James Gunn, ninguém duvida que ele realmente vai conseguir entregar o filme nessa data, até para as outras empresas se prepararem. Ó, vai ser o filme do Superman aqui, eu não sei se eu quero concorrer com o Superman. Mas olha, eu não tenho dúvida que tanto o Kevin Feige quanto o James Gunn entendem, depois do mês de julho, que é melhor não ter esses filmes juntos no mesmo mês. E eu não tô falando isso só porque o filme do Quarteto levou a pior, porque no passado teve um filme da DC que levou a pior. Eu digo realmente pros dois. Se tiver um filme marcado da Marvel, não coloque um filme da DC perto pra bater de frente. Procura uma outra janela aí, faz alguma coisa, pensa em algo diferente. Não vale a pena, os dois filmes ficam se batendo. Nesse caso aqui em específico da Marvel, eu nem acho que seja questão de que a Marvel tá fugindo da DC. Eu acho que é uma questão de que, olha, vamos nos respeitar aqui, se der pra não colocar filme na data perto de você, eu não vou fazer isso. E fica uma coisa, e fica meio que uma regra de respeito pros dois estúdios. E também ainda tem a questão de que a Marvel nunca chegou a anunciar o filme para essa data. Estar reservado é uma coisa, estar marcado é diferente. A sensação que eu tenho é que a Marvel tá segurando um pouco esses anúncios por conta do Vingadores Doomsday. A gente não sabe nada que acontece depois de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerra Secreta. Daqui a pouco nem vai ter um filme entre Doomsday e Guerras Secretas. E convenhamos, né? Impossível o Vingadores Guerra Secreta sair em julho, sendo que eles nem começaram a gravar. A não ser que tenham gravado alguma coisa junto com o Doomsday. Mas de qualquer jeito, eu acho que eles iriam esperar pelo menos mais um ano depois do Vingadores Doomsday para lançar o Guerras Secretas. Enfim, eu não acho que seja uma questão de que o Kevin Feige tá com medo da DC. Eu acho que é muito mais uma questão de respeito. Não vamos lançar filme em julho perto da DC. E segundo, eles mesmos não sabem exatamente o que vão lançar entre Doomsday e Guerras Secretas. E estão esperando o máximo possível para decidir. E se de fato sair um filme entre os dois Vingadores, sei lá, um Doutor Estranho 3, eu acho que eles iriam escolher uma data tipo maio ou agosto para lançar o filme. Sabe, uma questão de política de boa vizinhança. E eu espero que quando for ao contrário, a dona DC também respeite isso. E não queira bancar o filme contra tudo e contra todos. Sei lá, ela vai e marca o Batman Brave and the Bold numa data dos Vingadores. Cara, é loucura. Eu espero que esse mês de julho não se repita mais. 2 semanas de diferença entre 2 filmes tão grandes assim, no fim prejudica os 2 filmes de super-herói que a gente quer que vá bem, pra ver se esse marasmo nos filmes de super-heróis saia. Mas enfim, galera, essa daqui é só a minha opinião, hein? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo falando da questão da idade do Batman do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.